Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Graziele. Hoje eu vim gravar um vídeo muito esperado, muito pedido também. No vídeo do parto já tinha muita gente me pedindo para fazer um vídeo sobre amamentação. Porém, eu estava esperando estabelecer melhor, né, a amamentação com a Isabela para poder vir gravar para vocês a respeito. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir pra você que não é inscrito no canal para se inscrever. Pra você que já é inscrito, aciona o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Né? De agora pra frente eu vou estar gravando mais vezes, eu vou tentar gravar mais vezes pro canal, vou trazer mais conteúdo legal sobre maternidade, dicas, tá bom? Rotina com a neném. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Então curte esse vídeo, deixa seu like aí pra mim, deixa seu coraçãozinho também aí no comentário, comenta o que você achou aí do vídeo, tá bom? É muito importante pra gente, a gente tá rumo aos 1000 inscritos e cada curtida de vocês, cada comentário faz muita diferença, tá? Desde já eu quero pedir vocês também pra compartilhar esse vídeo. Tem várias mamães aí, futuras mamães, que estão pra ter bebê. Informação é muito importante, né? Eu não sou nenhum especialista, mas eu estudei bastante a respeito da amamentação. E hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência e tudo que eu fiz até agora. A Isabela vai fazer 2 meses já semana que vem. Tudo que eu fiz até aqui pra estabelecer uma amamentação tranquila, sem dor, com a minha pequena. Antes de começar a falar da minha experiência com a amamentação, queria falar pra vocês que hoje eu vou estar contando pra vocês a minha experiência, como foi pra mim, do início até agora, tá bom? Tudo que eu usei pra poder me ajudar com a amamentação da Isabela, né? O que funcionou pra mim, o que não funcionou pra mim, tá bom? De repente o que funciona pra mim pode não funcionar pra você e o que funciona pra você pode não funcionar pra mim, tá bom? Então eu vou contar aqui a minha experiência. Porém, eu tive uma consultoria em amamentação na segunda-feira, tá? Hoje é quinta-feira, dia 17. Na segunda-feira eu tive uma consultoria com uma consultora em amamentação. Ela é enfermeira obstétrica também. E ela veio aqui na minha casa fazer a consultoria e ela me ajudou muito. Eu ainda tinha várias e várias dúvidas, né? E ela sanou várias dúvidas minhas e me ajudou muito, né? Ela veio na segunda-feira, na terça e na quarta, eu consigo falar pra vocês que melhorou muito, né? Tudo que eu queria, que era ter um aleitamento exclusivo da Isabela, sem uso de fórmula e nem nada pra complementar. Já tem 2 dias, hoje tá indo pro 3º dia que eu consegui, tá? Vai permanecer assim? Não sei. Se for preciso dar a fórmula em algum momento, eu vou dar. Mas tudo que eu queria era o aleitamento exclusivo. Então tudo que eu queria com a amamentação, eu tenho conseguido aí nesses últimos 3 dias depois que ela veio. Então vamos iniciar, né, o vídeo falando sobre a minha experiência com a amamentação. Gente, como vocês podem ter visto aí nos vídeos anteriores, se você não assistiu, eu te convido a assistir. Tem um relato de pós-parto, onde eu fui internada com infecção generalizada, com 8 dias de nascido da Isabela, tá bom? Então tem esse relato, volta lá, assiste o vídeo desse relato pra você entender direitinho, tá? E volta aqui, pra poder você terminar de assistir o vídeo sobre a amamentação. Como eu tive a infecção generalizada, eu precisei tomar antibióticos muito fortes por um período aí um pouco longo, né? Os dias que eu fiquei internada e depois quando eu tava em casa também, eu precisei tomar aí alguns antibióticos. Com isso, né, a amamentação que já estava até bem estabelecida meio que desandou, né? Meu leite quase secou. E eu vou contar pra vocês tudo que eu fiz desde que eu cheguei do hospital até agora. Já na maternidade, né, na primeira hora de vida, a Isabela já mamou, então a gente já começou a estabelecer esse vínculo da amamentação, que é muito importante, ali na maternidade, no momento do nascimento dela. Quando eu cheguei em casa,
o meu seio, ele já tava começando, o biquinho, a auréola já tava começando a fissurar, né? Já tava começando a arder. E apesar de não ser muito recomendado, né? Eu já tinha usado nos meus 2 últimos filhos a concha de amamentação. Essa concha aqui, ó. Essa minha aqui, ela é da Lilo não, da Loli. Deixa eu chegar pertinho pra ver se dá pra ver. Ó. A base dela é uma base de silicone, tá? É a base macia que eles falam. Porque tem a de base rígida também, né? A base rígida, ela é indicada para quem tem o bico do seio invertido, né? Pra poder formar o bico. Mas eu acredito que essa da base macia também dê, tá? Porém, a base rígida, ela é mais recomendada, eu acredito que na gestação, pra preparar o bico. Eu não sei exatamente, gente. Quando o meu terceiro filho nasceu, eu tive um princípio de mastite. Meu peito me empedrou, porque ele dormia muito, eu acabei dormindo muito com ele. E aí, acabei dormindo na descida do leite e empedrou muito. E aí, me foi recomendado essa concha aqui, né? E aí, na época, eles me recomendaram a de base rígida pra poder estar usando, porque a ideia, naquele momento, era estar drenando o leite, né? Era pra poder drenar aquele leite que tava empedrado ali. E assim que eu resolvi o problema do peito empedrado, eu comprei essa da base de silicone, né? Que é apropriada pra quem tá amamentando. Como eu falei anteriormente, gente, tem muitos médicos e enfermeiras que não recomendam o uso. Por quê? Dizem que ela abafa, apesar dela ter um buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Dizem que ela abafa, né? E aí pode proliferar fungo, essas coisas no seio. Se você usar aí num período muito longo. Porém, eu não tava usando o dia inteiro e tal, então acredito que até por isso que não tive problema. Mas isso aqui, ó, me ajudou muito. Nos primeiros dias, eu usei demais isso aqui, porque tava me ajudando muito, né? O peito feriu, realmente, né? Pega a errada da Isabela, fez o bico do seio ferir. E aí, eu tava usando essa conchinha de amamentação. O kit que eu comprei veio essa, é um par, né? As outras duas tá ali, mas veio essa maior e essa menorzinha. Dá pra ver que as duas têm diferença de tamanho? Ó. Eu uso mais essa por causa do tamanho do meu seio, né? Que é bem grande. Então, eu uso mais essa daqui. Porém, acho que não sei se essa aqui é pra quem tem o seio menor, mas eu uso ela também. Me ajuda muito também. A mesma coisa da outra, ó. Tá vendo? Então, eu usei a conchinha e essa pomada aqui. Deixa eu ver se foca. E eu usei essa pomada, que é a Mamilan. Ela é lanolina pura, tá? Ela hidrata e ajuda a proteger os mamilos na fase da amamentação. É a mesma coisa daquela Milar, que é super cara, né? Tem uma outra também da embalagem roxinha, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas é a mesma coisa, a composição é a mesma, é lanolina pura, só que essa aqui é muito mais barata. Eu paguei R$43 na farmácia e a Milar tava R$79,90 lá nessa farmácia. Então, ó, eu super recomendo. Ó, vou mostrar pra vocês como que ela é. Deixa eu ver se foca. Tá vendo? É um gelzinho mesmo. É um gelzinho. Ele não é um creme, né? É um gelzinho. Isso aqui me ajudou demais pra poder eu conseguir amamentar, tá? Sempre depois das mamadas eu passava, né? Deixava o peito respirar, não colocava a conchinha. Então, eu passava essa pomada, deixava respirando aqui em casa, pegando um ar. E aí, depois de um tempo, eu colocava a conchinha pra poder não ter o contato, o atrito, né? Mas eu tirava, assim, a conchinha. Muitas vezes eu ficava sem, só com o sutiã também, tá? Porque com a pomadinha ajudou bastante a cicatrizar.
Mas uma outra dica, gente, muito importante a respeito dessas feridinhas que dão no peito. Quando fere, é porque o bebê não está pegando adequadamente toda a auréola, né? Então, ele pega só o bico ali, ele pega errado e acaba ferindo o seio, né? Então, o que eu fiz? Durante esses 6 dias que eu fiquei em casa com ela, né? Que foi do dia que eu tive alta até o dia que eu internei novamente, eu, além de usar a conchinha de amamentação e a pomadinha, eu também pesquisei bastante no YouTube. Aqui no YouTube tem vários vídeos sobre pega correta, posição correta do bebê para poder mamar e tal. Então eu pesquisei bastante e apliquei isso com a Isabela, né? Acertava a posição dela e acertava a pega dela. Então eu vou dar uma dica sobre o que eu aprendi sobre a pega, tá? Naquela pega tradicional, né? Onde a gente tem a cabecinha do bebezinho aqui e o corpinho aqui na gente. Eu vejo muitas mamães, eu vi inclusive no hospital, mamãe com o bebê virado com a barriguinha pra cima e o pescocinho viradinho, assim, de lado, pegando o seio. E aí, isso não é correto, isso faz o bebê pegar errado também. Então, o correto é você colocar o seu braço no ângulo de 90 graus, porque o bebê que precisa ir até o seu seio e não você levar o seio até o bebê. Então, isso eu aprendi com algumas consultoras que eu sigo no Instagram e também com os vídeos que eu pesquisei aqui, tá? Então, é muito importante essa pega correta do bebê com a posição correta também. O bebê barriguinha com barriguinha, certinho. Isso na posição tradicional, tá bom? Que é geralmente a que eu uso com a Isabela. E aí, gente, colocar o bebê na posição certinha e olhar a pega dele se tá correta, né? Então tem várias maneiras de você observar se a pega tá correta. Uma delas, né, que é a que mais, acho que é a mais conhecida, é a boquinha de peixinho, né, com os lábiozinhos do bebê virados pra fora, abocanhando aí a maior parte da auréola. Então você observa como que tá a boquinha do bebê na sua mama, tá bom? Isso é uma das formas. Outra coisa, quando o bebê tá mamando, não pode fazer barulhinho, não pode fazer... Que é uma coisa que a Isabela, até hoje, de vez em quando faz. Eu preciso tirar, colocar o dedo, tirar e reposicionar ela. E aí, tá aí uma outra dica. Gente, quando o bebê pegar errado, você sentir que tá doendo, tira, coloca de novo. Faça isso quantas vezes forem precisos, né, ser feitas para poder não machucar o seu peito, tá bom? Então, tá pegando errado? Tira, coloca de novo. Tem que ter paciência. A amamentação é paciência, a gente tem que ter mesmo até acertar tudo. Então, tira, coloca de novo, faz o processo novamente. E é isso, até o bebê pegar certinho. Uma outra dica é que não pode fazer covinha na boquinha do neném. Assim, sabe? Essa covinha, assim, não pode ter covinha. E aí você observa, essa dica foi até a consultora que veio aqui na segunda-feira que me deu, porque eu como mãe, né, mesmo sabendo tudo, tendo estudado tudo, eu ficava muito na dúvida se a Isabela tava mamando direito, se ela tava ficando saciada. Então foi uma dúvida que eu tinha, era uma dúvida muito grande que eu tinha. E aí ela fez um exercício comigo, que eu vou tentar fazer aqui com vocês, só pra vocês terem uma noção do que ela me falou. E é o seguinte, aqui eu tenho um copo de água, né? E aí ela bebeu a água e pediu pra eu observar o movimento. Esse movimento que faz aqui nessa região quando a gente tá engolindo, né? E aí, assim, eu fiz, ó. E aí o que ela me explicou foi o seguinte, que toda vez que o bebê, ele tá mamando, engolindo certinho, essa parte aqui da orelha, essa parte toda aqui, ela vai se movimentar. Da mesma forma que quando a gente tá tomando alguma coisa, bebendo alguma coisa, faz esse movimento, também o bebezinho vai fazer. Porque geralmente quando o bebê tá só chupetando,
que é o que a gente chama de mamada não nutritiva, ele só movimenta a boquinha, né? Dá pra você sentir que ele não tá sugando ali a mama. Então, o que eu fiz no início e que deu certo foi isso. A Isabela tava mamando super bem, já tinha ganhado peso super bem. Então, a gente tava com uma amamentação bem estabelecida, ok? Só com o uso da concha, a pomadinha, né? Que no 6º dia, gente, usando essa pomadinha aqui, já não tinha mais fissura na minha mama, não tava mais machucada, eu já não tava mais sentindo dor pra amamentar. Tava assim, amamentação perfeita. Porque a amamentação não é pra ter dor, não tem que ter dor. Se tiver dor é porque tem alguma coisa errada. É porque tá machucado, ou está machucando, né? Porque o bebê tá pegando errado, então alguma coisa tem errado que precisa ser acertado, tá bom? Então é isso. E aí, gente, o que aconteceu? Eu internei lá no hospital, eu não tava conseguindo colocar a Isabela na posição certa, não tava conseguindo fazer a pega correta dela, eu tava sem a minha pomadinha lá, eu levei só a concha que foi comigo no dia que eu internei, né, ela foi na minha mama, mas eu também não usei muito ela lá, principalmente nos primeiros dias, porque as enfermeiras não recomendam, pediram pra eu tirar e tudo mais. É uma coisa que deu certo pra mim, então eu usei. Elas falaram pra eu usar rosquinha, aí fizeram a rosquinha lá com a fraldinha, colocaram. Como a Isabela tava pegando errado, meu peito feriu de novo, né, uma coisa que já tava cicatrizado, feriu de novo. E aí, quando ela colocava a rosquinha, ela fez a rosquinha com um paninho tipo o de fraldinha, sabe? Tipo esse de fraldinha aqui. E aí, gente, não dava certo, porque toda vez que eu me movimentava de alguma forma, saía do lugar, pegava no bico e doía muito. Então, pra mim, não deu certo. Mas você pode tentar, né? Eles ensinam a fazer a rosquinha, enrolar, né? Eu nem sei como é que faz, gente, pra falar a verdade. Fazer assim e colocar assim. Mas pra mim não deu certo, não. E tem as rosquinhas prontas que você pode comprar também. Eu não testei essas, né? É outro material, então eu não sei se dá certo com essas rosquinhas, tá? E aí, gente, o que aconteceu? Quando eu voltei pra casa, fazendo o uso dos antibióticos, o meu leite, ele quase secou, assim. Ele chegou num ponto que diminuiu muito, 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 muito mesmo. A ponto de que a Isabela mamava mais de 1 hora no peito e mamava desesperada, esfomeada, tá? Só ressaltando que assim que eu voltei pra casa com a Isabela, já em casa, mais tranquila, eu voltei a fazer tudo que eu tinha aprendido sobre posicionamento dela, sobre pega e usar as pomadinhas, usei mais um tempo a concha, tá? Hoje eu já não uso mais, tá? Porque não precisa. Hoje eu já não uso mais, meu peito já tá bom. A pomadinha eu ainda uso pelo menos 1 vez por dia, eu ainda uso, tá? Mas não preciso mais. Então, o que acontece? Eu já acertei a pega dela, tudo certinho, mas por causa do uso de antibióticos, o meu leite quase secou. E aí veio, assim, um desespero muito grande, porque tudo que eu tinha estabelecido tava indo por água abaixo, porque não adiantava nada ela pegar certo, ela na posição certa, mas eu não ter leite. Então, o que aconteceu? Isabela mamava 1 hora no peito, eu trocava e nada, ela ficava com a mão desesperada, barriguinha murchinha, ela não tinha sinal de saciedade, tá? Nenhum sinal. Ela nunca dormia, ela ficava desesperada, então era um sinal de que realmente, e eu tentava tirar de todas as formas e nada, e meu peito murcho, tá? Eu vou até falar sobre o peito murcho daqui a pouco, mas no meu caso, por causa do uso de antibióticos, realmente era a falta do leite. Então, o que eu fiz, gente? O que eu fiz? Primeiro, pra Isabela não ficar com fome, e depois para poder meu leite não secar de vez. Por quê? Se você para de estimular a sua mama, ou seja, se o bebê para de mamar, o leite vai secar. Então, você precisa, mesmo que isso aconteça, continuar estimulando a mama. O bebê precisa continuar mamando. Então, meu aliado para poder o leite não secar foi água
beber muita água o dia inteiro, bebendo água antes da mamada, durante a mamada, depois da mamada. Se você bebe 2 litros, então tem que beber muito mais durante a amamentação. Então, beber muita água e colocar o bebê pra mamar. Gente, mesmo que ele esteja ali só chupetando, porque não tá saindo a quantidade de leite pra saciá-lo, é importante que você estimule a mama pra poder esse leite voltar, tá bom? Então, colocar a Isabela pra mamar bastante. Porém, gente, eu não podia ser egoísta e deixar minha filha com fome, mamando o dia inteiro pra estimular a mama até o leite voltar. Ela não podia ficar com fome. Então, o que eu fiz? Eu comprei a fórmula, comprei o Aptamil Premium 1, tá? É esse que ela usou. E comprei isso aqui. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. É uma colherzinha, é uma colher dosadora, ó. É uma colherzinha aqui, tá vendo? Tem um furinho aqui. Aqui ela é de silicone. Abre aqui, normal. É como se fosse uma mamadeira, tá? Porém, não é um bico de mamadeira, é a colherzinha dosadora. Então, o que eu fiz? Colocava a Isabela pra mamar, deixava ela mamar bastante aqui, numa mama. Colocava do outro lado, deixava ela mamar bastante na outra mama. Porque não é que eu não tinha leite, tá, gente? Eu tinha leite, mas não era uma quantidade suficiente pra poder encher a barriguinha dela, pra satisfazer ela. Então, essa colher dosadora, ela tem 90 ml. Inicialmente eu fazia 30 pra complementar. Ela tomava aqueles 30 ali e dormia, porque era só pra complementar, tá? E eu não dava antes da mamada. O complemento era depois da mamada, porque é pra complementar a amamentação. Então, eu dava 30, tá? Depois, acho que na segunda semana eu comecei a dar 60, tá? 60 ml. Depois das mamadas, sempre depois das mamadas, né? E deixava ela mamar bastante. O leite começou a voltar, mas eu via que ainda não era o suficiente. Mas 60 ml era o suficiente para ela ficar cheia, barriguinha cheia, com todos os sinais de um bebê saciado. Dormia bem. Então, foi isso, tá? Usei essa colherzinha dosadora, me ajudou muito. Comecei a usar essa bombinha aqui, ó, que é uma bombinha manual, né? É um coletor, né, de leite, que você coloca na mama. Esse meu aqui, ele é da Lilo. Como ele é de silicone, acho que não vai dar pra ver no vídeo, ó. Tá vendo? Eu comprei no Mercado Livre. Você coloca assim, encaixa no biquinho do seio, aperta, faz com esse movimento, ele vira e prende, tá? Eu não vou fazer agora porque eu tô em cima da roupa. Mas eu colocava de um lado e dava ela pra mamar do outro lado. Tá bom? Aí, isso aqui foi bom até pra mim ver quanto que tava saindo de leite. E foi muito bom, tá? E no início saía 20, aí começou a sair 30, 20, 30, mas era muito pouquinho leite, muito pouquinho, gente. Mas tava saindo, tá? Não tinha secado totalmente. Outra coisa que ajuda muito também, gente, eu não dispenso de jeito nenhum, isso eu uso até hoje, tá? É a almofada de amamentação. Essa minha almofada é muito boa e é algo que eu uso muito na amamentação da Isabela até hoje, tá? Então, é outra coisa, uma dica que eu posso dar pra vocês: tenham uma almofada de amamentação, porque ajuda muito. E, gente, eu confesso pra vocês que eu já tava desesperada por causa desse leite, que nunca aumentava, nunca aumentava. Era sempre um pouquinho de nada de leite e eu tava desesperada já. E aí, gente, pesquisando na internet, eu vi muitas mamães usando, até recomendado pelo pediatra mesmo, esse remédio aqui, ó, que chama Domperidona, tá? Vi vários relatos de mamãe falando que usou e que ajudou muito. E aí eu comprei e comecei a tomar. Ó, tomei até alguns, ó. Comecei a tomar. E eu confesso pra vocês que, pra mim, tá?
pra mim não deu muito resultado não. Não deu muito resultado, e aí eu parei de tomar, porque não tava dando resultado, então parei de tomar. Então pra mim isso aqui não funcionou. Não funcionou assim, eu acredito que da maneira que eu esperava não funcionou. Pode ser que tenha aumentado um pouquinho o leite, pode ser, mas não foi uma quantidade assim, sabe? Então, gente, as dicas que eu tenho pra compartilhar com vocês sobre a minha experiência com a amamentação, tá? Sobre os produtinhos que eu usei, são essas, tá bom? Hoje, né, graças a Deus, à medida que eu fui fazendo todo esse processo, depois a Bela pra mamar, mesmo que eu dava o complemento depois, colocava pra mamar, colocava pra sugar bastante água, bebendo bastante água, né, sempre colocando na pega certinha e tudo, foi o que me ajudou a fazer o meu leite voltar à produção como era antes, tá? Obviamente, gente, que não é como quando tem a descida do leite, né? Não é aquela quantidade de leite, né? Porque quando o leite desce, ele desce bastante, ele desce muito, porque ele ainda não, o corpo da gente ainda não entendeu o tanto que o bebê precisa, o tanto que ele mama, né? Então eu tenho bastante leite, mas é o tanto suficiente para a Isabela, né? Ele já se adequou à quantidade que ela precisa. Ele vaza, né? Coisa que há muito tempo não acontecia. De umas semanas pra cá ele começou a vazar, meu seio voltou a vazar. Eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz. Hoje, quando eu coloco isso aqui, ó, quando eu uso isso aqui, eu ainda uso, tá? Uso bastante isso aqui, pelo jeito eu vou continuar usando muito, porque o leite que eu coleto aqui eu costumo dar pra ela, eu não ponho fora, tá? Então, quando eu coloco esse aqui, eu já percebi o tanto que o leite aumentou, gente. Hoje de manhã, eu não consegui colocar porque ela mamou, aí eu voltei a dormir. Depois, na hora que ela acordou, eu coloquei na outra mama. E acabou que eu não coloquei. Mas ontem de manhã, eu coletei quase 100 ml. Veio aqui em cima, ó, a quantidade de leite que eu coletei. Então, foi bastante mesmo. Graças a Deus, seguindo esse passo a passo, posição correta, pega correta do bebê, deixar o bebê sugar, tá? Beber muita água é o que fez o meu leite voltar. Muita gente falou, como canjica, come angu, toma isso, toma aquilo. Eu fiz tudo que vocês possam imaginar, gente. Todas as dicas que me davam, mesmo eu sabendo que era mito, não é o que você come. É sim beber muita água e estimular o bebê a mamar, tá? Então eu fiz tudo, comi canjica, angu, suco de uva integral, tudo. E nada fez meu leite voltar, nada, nada. Né? Foi agora, de poucas semanas pra cá, umas 2 semanas, que eu consegui estabelecer isso melhor. A Isabela já não precisa mais de complemento em toda a mamada, não dou mais. Até a semana passada, ela ainda tava tomando à tarde e à noite, antes de dormir, eu dava 60 ml pra ela, tá? Já tem uns 3 dias que eu não preciso complementar nada, só com o meu leitinho, só com o meu leitinho ela tem dormido bem. A Isabela, graças a Deus, dorme bem. Ela dorme a noite toda, ela dorme por volta de 00:30, acorda no outro dia 7 horas da manhã, mais ou menos. Então ela dorme muito bem e só com o meu leitinho, tá? E aí, gente, por último, tá? Já tava esquecendo, mas uma dica que a consultora de amamentação que veio aqui em casa me deu, e eu quero deixar pra vocês, porque era uma dúvida muito grande minha, gente. Às vezes, a Isabela acabava de mamar e eu dava o complemento pra ela. Até tava fazendo isso semana passada, né? À tarde ela mamava e aí mesmo assim eu dava o complemento pra ela. Muitas vezes ela ficava gofando, voltando aquele leite, que é um sinal de que o bebê tá cheio. Só que pra mim, depois que ela acabava de mamar, ela ainda tava com fome. Aí eu ficava dando aquilo pra menina e ela tomava, porque a bichinha é boa de boca. E ela gosta muito de sugar, né? Então, eu dava e aí ela ficava gofando e tal. Então eu tava com uma dúvida muito grande de como saber quando o bebê está saciado, né? E aí foi uma dúvida que eu tirei.
com a consultora de amamentação e ela me ajudou, ela me deu, assim, todas as dicas. E eu acredito que até por isso que de 3 dias pra cá, a amamentação ficou muito mais leve. Ela me deu várias dicas também sobre a questão do leite, a questão de estresse, que também atrapalha muito na produção de leite. Então, assim, e eu já tinha percebido isso, sabe? Toda vez que eu tava mais estressada, o dia que eu tava mais nervosa ou preocupada com alguma coisa, eu sentia que meu peito dava aquela murchada, que eu não conseguia coletar a quantidade de leite, que a Isabela mamava mais vezes, né? E aí ela me deu a dica com relação a isso, a tentar me manter tranquila, principalmente no momento da amamentação. Lembrar, peito não é estoque, tá? Peito é fábrica. Então, meu peito tá murcho, não tem leite no meu peito. Gente, isso não tem nada a ver. Nada a ver. Nosso corpo é inteligente. É uma fábrica de leite que tem aqui, não é um estoque, né? Então, mesmo seu peito esteja murcho, que você não esteja vendo, tem leite sim ali pro seu bebê. Então, não precisa se preocupar. Peito murcho não é sinal de que não tem leite. E a questão do sinal de saciedade da neném, que eu já virei o assunto todo, a questão de saciedade, para poder olhar quando o bebê está satisfeito. Ela me mostrou no início da mamada, uma dica que ela me deu, como que fica o neném, né? Ele fica mais tenso, assim, ele fica com a mãozinha, assim, bem fechadinha, bem o bracinho, tudo durinho, assim, ele fica mais tenso no início da mamada. E à medida que ele vai mamando, vai soltando, né? A mãozinha vai ficando mais molinha, o bracinho mais molinho, não totalmente, né? Mas quando ele tá totalmente satisfeito, gente, fica todo molinho. Você consegue pegar o bracinho e abrir todo molinho, a mãozinha fica abertinha ou fica mais fácil, você consegue abrir ela com facilidade, que ela fica tudo molinho, né? Então é um sinal que o bebê tá satisfeito ali também, né? Eu deixo a minha bebê mamar até ela soltar, mas hoje eu consigo perceber quando ela está satisfeita. E isso é muito importante, né? É muito bom a mamãe saber identificar quando seu bebê está satisfeito. Porque nem sempre que o bebê chora, gente, às vezes você acabou de dar uma mamar ali, pôs pra arrotar, pôs lá no beijo, o bebê começou a chorar, começou a enfiar a mão na boca. Isso não significa que ele está com fome. Às vezes ele tem a necessidade de ficar juntinho com a mãe, ouvindo o coração da mãe, né? A necessidade de sugar, que a Isabela também tem muito essa necessidade de sugar. Então nem sempre é porque ela tá com fome, às vezes é porque ela quer ficar ali mesmo, né? Saber identificar os momentos do bebê também é muito importante, tá bom? Então isso me ajuda muito, identificar a saciedade do bebê quando ele tá satisfeito. Então eu consigo identificar já quando a Isabela tá cheinha, e isso é muito bom, porque eu consigo agora entender que muitas vezes ela tá chorando não é porque tá com fome, né? Hoje mesmo ela tá super choroninha, querendo colo, querendo ficar mamando, né, ficar no peito, e nem sempre é fome, né? Ela tá passando por salto de desenvolvimento, vai completar 2 meses, então eu consigo hoje definir melhor o choro dela, né? A gente precisa entender isso. O bebê ficou 9 meses dentro da barriga, sendo nutrido, sem precisar chorar, sem precisar pedir, né? E a forma que ele tem de nos pedir aqui fora é chorando. Então, pedir colo, pedir aconchego, pedir peito, né? Carinho, proteção, é realmente chorando. Mães não nascem sabendo mamar
e bebês não nascem sabendo mamar também. Então não adianta esse papo de que todo mundo sabe que é uma coisa natural, não é. Eu tô no meu 5º filho, tive dificuldades, menos do que dos outros, porque já tinha estudado mais, tinha as experiências anteriores, né? As informações, porque a informação também é muito importante. Seguir várias consultoras de amamentação para poder pegar ali várias dicas. Se puder ter uma consultora em amamentação, uma consultora em amamentação também é bem importante. Se não puder, vai no banco de leite da sua cidade, busca vídeos, né? Hoje em dia a informação tá aí, tá na mão, né? É só a gente buscar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo também, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Um beijo, fiquem com Deus, espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.